Olá, vamos mergulhar juntos um dos enigmas mais profundos, mais fascinantes, que estava escondido lá no coração do Templo de Jerusalém. Um mistério que, olha, só foi revelado no momento da sua maior tragédia. Tenta imaginar a cena. O templo sagrado em chamas. É um colapso nacional acontecendo ali em tempo real. Os invasores arrumam um lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos, um espaço onde só o sumo sacerdócio entrava e apenas uma vez por ano. E lá, no meio daquele caos absoluto, eles se deparam com algo que, assim, ninguém poderia prever. Essa citação da tradição rabínica nos joga bem no meio de um paradoxo impressionante. Pensa só, no exato momento do juízo divino, a imagem encontrada não é de ira, não é de separação, mas de uma intimidade avassaladora. Como é que pode uma coisa dessas? É exatamente aqui que a nossa investigação começa. Uma imagem de união, quase apaixonada, bem no epicentro de uma catástrofe divina. Parece uma contradição total, né? Mas como a gente vai ver, a resposta revela algo fundamental sobre a natureza da aliança. Ok, então vamos mergulhar nisso. E para decifrar esse mistério, a gente precisa voltar para o começo de tudo, sabe? Para o projeto original, para o texto canônico que descreve como essas figuras deveriam ser. Toda investigação séria precisa começar pela fonte primária, que nesse caso é o livro do Êxodo. A boa hermenêutica nos ensina que nenhuma tradição posterior pode anular o que está ali revelado de forma explícita no texto fundador. Então, o que é que a Torá realmente diz? Agora, o que é realmente interessante aqui são os detalhes, a precisão. O texto hebraico descreve os querubins como sendo de uma só peça com o propiciatório, que era o trono da misericórdia. Ou seja, eles não são estátuas colocadas em cima, não. Eles são parte da estrutura. Os rostos deles estão voltados um para o outro, uma postura de relação, mas ao mesmo tempo os dois olham para baixo na direção do caporete, o lugar da expiação. O foco está todo nesse olhar mútuo, nessa direção, não num abraço. E este é um ponto crucial. O texto canônico nos dá uma configuração estática, permanente. Não tem ali qualquer indício de que os querubins se moviam, se abraçavam ou mudavam de posição dependendo da fidelidade de Israel. A descrição é a de guardiões imóveis do trono divino. Ponto. Mas, séculos depois, uma outra tradição surge e conta uma história bem diferente. Ela introduz um dinamismo que simplesmente não estava no projeto original. A gente está falando do Talmud, aquela vasta compilação da lei e da tradição oral judaica. E é fundamental entender isso. Agora a gente saiu do texto bíblico canônico e entrou no mundo da interpretação rabínica, que adiciona camadas e mais camadas de significado. E este quadro ilustra brilhantemente o contraste. A Bíblia nos dá guardiões estáticos, parte da arquitetura do sagrado. Já o Talmud nos dá amantes dinâmicos, cuja posição reflete o estado da relação entre Deus e Israel. Quando Israel era fiel, eles se abraçavam. Quando não, davam as costas um para o outro. É uma mudança radical de conceito, né? E isso nos leva direto para o coração do debate. O abraço encontrado pelos invasores foi um evento sobrenatural, literal, ou foi uma poderosa história simbólica, contada para ensinar uma verdade teológica? É uma pergunta justa. A tradição talmúdica apresenta o relato como um fato. Mas como é que a gente deve ler essa informação? Vamos pesar as evidências para cada lado. Olhando para essa tabela, a gente vê argumentos fortes dos dois lados. Teologicamente, o milagre não é impossível. A Bíblia está cheia de eventos sobrenaturais, e um sinal dramático no momento da destruição faz muito sentido narrativo. Por outro lado, a passagem está numa parte do Talmud conhecida como Agadá, que usa histórias para ensinar, não necessariamente para registrar fatos históricos. E talvez o mais importante, profetas como Jeremias e Ezequiel, que estavam lá, não mencionam nada sobre isso. É um silêncio bem significativo. Mas aqui está a virada. No fim das contas, se foi um movimento físico ou se foi um símbolo poderoso, a mensagem teológica por trás do abraço é o que realmente importa. E é aqui que o paradoxo se desfaz. A destruição do templo, o ato mais severo de julgamento que se pode imaginar, não significou que Deus havia rompido com seu povo. Não era o fim do relacionamento. Na verdade, foi um ato de disciplina. Uma disciplina terrível, sem dúvida, mas que aconteceu dentro dos termos da aliança. Como a correção de um pai, não a rejeição de um estranho. A queda do templo não anulou o pacto. E é aí que tudo faz sentido. O abraço, encontrado no momento de maior dor e destruição, era a prova visual disso. Um sinal de que, apesar do juízo, apesar da ruína, a fidelidade e o amor da aliança de Deus permaneciam.
O amor não foi quebrado pelo julgamento. Então, como é que a gente organiza tudo isso? Como equilibrar o texto bíblico original com essa poderosa tradição posterior para chegar na verdade central? A abordagem mais madura parece seguir estes 3 passos. Primeiro, honrar o texto de Êxodo como a base, o fundamento inegociável. Segundo, valorizar a tradição do Talmud, não como história literal, mas como uma profunda reflexão teológica que ilumina essa base. E terceiro, unir os dois para capturar a mensagem principal, que transcende a discussão sobre o que exatamente aconteceu ou não. No final das contas, essa discussão sobre estátuas que se movem é secundária. A verdade que permanece, ensinada tanto pelo texto quanto pela tradição, é sobre a resiliência da aliança. O templo pode cair, as nações podem se levantar, mas o pacto permanece de pé. Isso nos deixa com um pensamento final, para a reflexão. E se os sinais mais verdadeiros de fidelidade não forem encontrados nos momentos de triunfo, mas justamente nas ruínas, mostrando que, mesmo no meio das cinzas, o abraço permanece? Fica aqui essa ideia.